Olá a todos, bem-vindo ao curso de Lean Six Sigma e como você pode usá-lo para melhorar a performance de seus processos. Meu nome é Arthur, eu sou doutor em Engenharia da Produção e Sistemas. Eu tenho formação Six Sigma Black Belt. Eu tenho 22 anos de experiência em IT, gestão e negócios. Atualmente eu sou professor na Wintec, que é o Instituto de Tecnologia de Waikato, na Nova Zelândia. E também eu tenho minha própria empresa de consultoria, fundada do ano 2000. A ideia desse curso é apresentar para vocês o Lean Six Sigma por meio de um caso de estudos. Nesse caso de estudos, a gente vai percorrer as fases do DMAIC, que é a metodologia do Seis Sigma para a melhoria de processos. Depois disso, vou apresentar com mais detalhes o que é o Seis Sigma, assim como fazer para selecionar um projeto Seis Sigma e também quais são os papéis e certificações associados. Então, o nosso caso de estudo é uma pizza delivery. E nela, a gente percebe que os clientes estão reclamando sobre atrasos nas entregas das pizzas. Vamos imaginar também que a gente fez uma certa pesquisa e os nossos clientes têm a expectativa de receber a pizza na porta da casa deles entre 25 e 35 minutos. E, ultimamente, a gente mediu o nosso tempo de entrega e, em média, a gente está entregando as pizzas com 33 minutos. O que vocês acham? Parece adequado, não? Lembrando, os clientes esperam de 25 a 35 minutos, a gente tem entregue em 33 minutos, então estamos bem, certo? Resposta: não, não estamos bem. Se você olhar o gráfico aqui do lado, você vai ver que, embora a média esteja dentro das expectativas do cliente, existem vários pontos onde esses 35 minutos foram extrapolados. Ou seja, alguns clientes receberam pizzas com 38, 40, 45 minutos de espera. Outros clientes, por sua vez, receberam as pizzas com menos de 25 minutos, quem sabe 22, 23, que muitas vezes entregar antes do tempo pode não ser uma boa escolha. Então, o que a gente pode fazer? Executar um projeto Seis Sigma nessa organização. Para isso, a gente precisa ter uma visão geral do que é o Seis Sigma. É uma metodologia que busca melhorar a média e reduzir a variação de um determinado resultado. No nosso exemplo, o nosso resultado é o tempo de entrega, o lead time, que nada mais é do que o tempo que leva desde que o cliente colocou o pedido até que a pizza seja, de fato, entregue na porta da casa dele. Na figura, a gente vê que existe um determinado desempenho, representado pela linha cinza, e, como no exemplo anterior, existem alguns pontos que esse desempenho sai fora dos limites, as linhas em vermelho. O que a gente quer com o projeto Seis Sigma é ter um novo patamar de desempenho, representado pela curva mais à direita no gráfico, onde claramente temos uma média que é melhor, no nosso exemplo, uma média com menos tempo de entrega, mas também uma redução da variação. Então, as nossas pizzas são entregas muito próximo ao tempo uma das outras, e com isso a variação é reduzida. Em resumo, um projeto Seis Sigma tem dois grandes objetivos:
melhorar a média e reduzir a variação de desempenho. Bom, voltando ao nosso caso da pizzaria, esse gráfico no lado esquerdo, ele mostra o nosso desempenho atual. Então, temos claramente alguns pontos extrapolando os limites em vermelho, que são os limites de especificação, os limites que os nossos clientes nos impõem. As linhas em verde representam os limites de controle superior e inferior, que mostra como está o nosso desempenho, qual é a faixa de operação. Então, claramente, nesse exemplo, estamos entregando pizzas na ordem de 22 a 42 minutos, ainda que com alguns pontos muito abaixo desse tempo, ou logo abaixo desse tempo, e alguns pontos logo acima. Claramente, não estamos entregando a performance esperada pelo nosso cliente, que é, novamente, de 25 a 35 minutos. Então, o projeto DMAIC, o projeto Six Sigma, ele visa reduzir a média. No nosso exemplo, podemos colocar como uma meta 29 minutos em cinza, no lado direito da figura, e passar por uma nova faixa de operação, em verde, no lado direito da figura, onde estaríamos entregando pizzas de 28 a 30 minutos, de uma forma bastante controlada, sem muita variação, e desta maneira, ainda que ocorra alguma causa especial, alguma situação adversa que saia dos controles em verde, essas entregas ainda estarão dentro da faixa esperada pelo cliente em vermelho, de 25 a 35 minutos. Então, esse é o objetivo do nosso projeto Six Sigma, melhorar o patamar do nosso indicador, que é tempo de entrega, de maneira a passar por uma nova faixa de operação que, mesmo quando ocorra alguma causa especial, ainda assim estaremos entregando com folga dentro dos limites esperados pelo cliente, no exemplo de 25 a 35 minutos. Bom, para isso a gente vai usar a metodologia DMAIC. O nome vem da sigla definir, medir, analisar, o I é de melhorar ou improve, em inglês, e controlar. Ele é um dos ciclos de vida do Six Sigma, existindo outros, dependendo do que você deseja. Se você já tem um processo e quer melhorar o desempenho, normalmente você vai usar o DMAIC. Se você quer criar um processo em um regime Six Sigma, você poderia usar o DFSS, que é o Design for Six Sigma. Bom, em média, cada fase leva um mês. Então, a gente tem em torno de 5 a 6 meses para conduzir um projeto de MAIC. Um projeto de MAIC, ele vai trabalhar com dois grandes grupos de variáveis ou de dados. Um deles é o Y, que são os resultados, no nosso exemplo, o tempo de entrega das pizzas. Outros exemplos poderiam ser a produtividade de uma equipe ou de uma fábrica, a densidade de defeitos de um produto ou uma linha de produtos. Mas também outro grupo de indicadores ou variáveis chamada xizinhos, que são, na verdade, os fatores que impactam os resultados. Exemplo, a senioridade da minha equipe provavelmente impacta a produtividade final dessa equipe. No sentido de que, quanto mais sênior a minha equipe é, provavelmente eu tenha uma melhor produtividade. Um outro exemplo seria estabilidade dos requisitos. Quanto mais estáveis são os requisitos do meu produto, provavelmente eu terei uma menor densidade de defeitos, uma maior qualidade do meu produto. E, por fim, nível de automação. Vamos imaginar na nossa pizzaria que a gente consegue automatizar algumas etapas e, com isso, o tempo de entrega passa a ser menor. Novamente, os Y são os grandes resultados esperados pelo processo,
E os xizinhos são os fatores naquele processo que afetam os resultados. Indo adiante, a gente começa a fase definir do nosso projeto Seis Sigma na nossa pizzaria. Bom, o definir, ele tem como grande representante você identificar se o problema que você tem é de fato um problema. Então, tem esse questionamento. No exemplo da pizza, será que temos uma baixa performance em termos de tempo de entrega? Será que aquelas reclamações do cliente são de fato pertinentes? As principais atividades dessa fase são definir claramente o problema e o escopo do projeto, assim como planejar o projeto Seis Sigma. Os principais resultados dessa fase são, obviamente, a declaração do problema, também qual é o escopo do projeto, o que o projeto se dispõe a atacar e, eventualmente, o que o projeto não tratará. E, por fim, o Project Charter, que é como se fosse um plano de projeto inicial, mas que já traz qual é a viabilidade financeira do projeto, quais são os resultados financeiros deste projeto Seis Sigma. Voltando para a nossa pizzaria, na fase definir, então, claramente identificaríamos que o tempo de entrega é, de fato, um problema para a nossa pizzaria, que o escopo do nosso projeto é o processo de entrega de pizzas, não só a entrega, mas o recebimento do pedido, a preparação, a fabricação das pizzas e até, obviamente, a entrega da pizza em si, e que a nossa variável de trabalho, o nosso grande Y, é o tempo de entrega. Também poderíamos ter um objetivo, dizendo que esperamos reduzir esse tempo de entrega em, por exemplo, 30% ou alcançar uma média tal até uma determinada data. Com isso, a gente acaba a fase definir e a gente passa para a nova fase do projeto de Mike, que é o medir. O representante dessa fase é, agora eu tenho a confirmação de que o meu problema é de fato um problema, porque eu vou medir o meu desempenho, como está o tempo de entrega, e eu começo a explorar quais são os potenciais fatores que afetam esse tempo de entrega. Ainda é um questionamento, depois eu vou confirmar na próxima fase, mas é nessa fase que eu começo a pensar quais seriam os potenciais fatores. Então, as principais atividades são, obviamente, você medir o desempenho dos seus resultados, no nosso caso, o tempo de entrega das pizzas, assim como identificar e priorizar aqueles potenciais fatores que afetam o tempo de entrega. Feito isso, eu vou coletar os dados para esses fatores e, como os principais resultados desta fase, eu tenho um registro de qual é o desempenho do meu Y, dos meus resultados, da variável que eu quero melhorar, e também eu tenho os dados efetivamente coletados daqueles xizinhos que foram priorizados. Provavelmente eu não consiga medir todos eles de uma vez, então eu faço uma priorização e para aqueles priorizados, os mais prováveis de serem fatores que afetam o desempenho, eu vou coletar dados. Indo adiante, no nosso exemplo, o caso de estudo, eu tenho agora claramente documentado qual é o meu desempenho em termos de tempo de entrega. Então, esse gráfico no lado esquerdo representa a linha preta, cada uma das pizzas entregue.
claramente eu vejo que eu não estou atendendo a expectativa em vermelho, porque eu tenho pontos que saem fora desses limites, e em verde eu tenho qual é o meu intervalo de operação. Eu tenho entregue pizzas mais ou menos de 22 a 42 minutos, que claramente não atende à expectativa dos clientes. No lado direito, um exemplo aqui seria o gráfico de causa e efeito, ou Ishikawa, ou ainda espinha de peixe, onde, para cada uma das fases do meu processo da pizzaria, eu identifico, né, quais são possíveis fatores que afetam esse tempo de entrega. A ideia aqui é perguntar, em relação, por exemplo, ao recebimento do pedido, o que faz o tempo de entrega total variar para cima ou para baixo? Quem sabe o quão claro foi o pedido da pizza, ou ainda no processo de preparação de pizza, se eu tenho os ingredientes disponíveis ou não, e assim por diante. Para cada etapa do meu processo, eu me questiono quais são os fatores que fazem variar o tempo de entrega total. Se a gente estiver usando uma abordagem combinada entre o Lean e o Six Sigma, o Lean pode nos ajudar aqui com a questão dos tempos, a questão dos desperdícios, tempos de espera, gargalos. Então, dentro da metodologia Lean, existe uma técnica chamada VSM, ou Value Stream Mapping, que visa identificar para cada uma das atividades do processo se essa atividade é uma atividade que agrega valor ao cliente, que agrega valor ao negócio, ou ainda que não agrega valor. Por exemplo, no caso da pizzaria, provavelmente eu tenha apenas 2 ou 3 atividades que agregam valor ao cliente, que é o preparo em si da pizza, o cozimento da pizza, vamos chamar assim, e depois a entrega da pizza. A questão de receber um pedido, o cliente não vê valor no fato de que a nossa pizzaria está recebendo o pedido dele. O cliente quer a pizza. Então, mas ainda assim eu tenho que fazer essa atividade, porque senão eu iria confundir todos os meus pedidos e entregar as pizzas erradas. Então, a definição é, se uma atividade ela é feita certa da primeira vez e o cliente vê valor naquilo, o cliente está disposto a pagar pelo aquilo, e ainda é uma atividade que transforma alguma coisa em direção a algo que o cliente quer no final, essa atividade ela é uma atividade de valor agregado ao cliente. Se uma determinada atividade não pode ser classificada nesses 3 critérios, ela é uma candidata a uma atividade de valor agregado ao negócio. Talvez o cliente não reconheça valor, mas ainda assim eu preciso executar essa atividade porque o negócio demanda, né? No exemplo que eu dei, se a gente não documentar quais são os pedidos, a gente vai esquecer e provavelmente entregar sabores de pizzas errados. Se uma atividade não pode ser reconhecida nem como valor agregado ao cliente, nem como valor agregado ao negócio, ela é uma atividade sem valor agregado. No Lean, você busca minimizar ou até mesmo eliminar ao máximo as atividades que não têm valor agregado. Também numa abordagem Lean, você buscaria qual é o tempo que eu estou efetivamente fazendo algo no meu processo, qual é o tempo que eu estou esperando alguma coisa, fila, tempo de espera, quais são os gargalos, aonde que o meu processo tem algum entrave por falta de recursos, por exemplo, quais são os desperdícios, né?
aqui poderiam ser as atividades de não valor agregado. E também outras medições, qual é a eficiência do meu processo. Então, nesta fase medir, em resumo, você busca documentar o desempenho do teu grande Y, mas também identificar quais são os possíveis fatores que afetam esse resultado, que a gente chama de xizinhos. Tendo a coleta desses dados, eu posso partir para a próxima fase, que é a fase analisar. Eu gosto de representar a fase analisar como o momento onde você descobre uma função, vamos chamar assim, uma função matemática, que relaciona os teus xizinhos, agora comprovados pela medição e também por até mesmo análises estatísticas, a relação destes com o teu resultado. Então, no nosso exemplo aqui, eu vou saber claramente quais são os fatores na minha pizzaria que fazem com que eu entregue pizza com mais ou com menos tempo. As principais atividades da fase analisar são, obviamente, analisar, e eu diria analisar estatisticamente os dados, depois comprovar ou não os fatores potenciais, se eles de fato são fatores que afetam os resultados, e por fim, obter aquela forma matemática que relaciona os xizinhos com y. Então, claramente eu sei qual é o fator e quanto ele ou eles impactam no tempo de entrega. Os principais resultados dessa fase são a documentação do desempenho dos fatores X e também, como eu falei, a fórmula que relaciona fatores X com os resultados Y ou Y. No nosso exemplo, na fase analisar do nosso projeto, vamos imaginar aqui que, a partir da análise dos dados, chegamos à comprovação estatística que são 3 os fatores que afetam o tempo de entrega. O fator número 1 é o tempo que leva para transferir o pedido recebido do cliente para a cozinha. Quanto maior esse tempo, obviamente, maior vai ser o tempo total de entrega. Um segundo fator, chamado aqui de fator 4, poderia ser, ou comprovadamente é, nesse exemplo, a disponibilidade de ingredientes. Se eu não tenho todos os ingredientes facilmente disponíveis, provavelmente eu vou ter que buscá-los e, com isso, levar mais tempo total de entrega da minha pizza. E, por fim, vamos imaginar que o conhecimento da pessoa que fará a entrega da pizza na minha região de cobertura também é um fator que afeta o tempo total. Porque se eu tenho alguém que não conhece muito bem o bairro ou a região, certamente essa pessoa vai levar mais tempo e, com isso, o tempo total de entrega, o lead time, desde que o cliente pediu até a pizza correta na casa dele, será maior. Note também aqui a fórmula. Então, eu tenho uma fórmula matemática que é construída a partir dos dados, dizendo que o tempo de entrega é uma constante, 31 ponto alguma coisa, mais um fator vezes uma constante. Então, se eu agora, por exemplo, na minha próxima entrega de pizza, eu sei qual é o tempo que foi consumido para transferir o pedido da recepção para a cozinha, e ainda eu tenho qual é a minha disponibilidade atual dos ingredientes, e ainda eu sei qual é o conhecimento da pessoa que vai fazer entrega sobre o bairro, eu consigo, inclusive, estimar qual é o tempo total que essa pizza vai levar até chegar na casa do cliente. Isso com base em histórico, não necessariamente vai acontecer aquilo, mas é um fator de
previsão. Bom, a próxima fase do DMAIC, agora que eu sei os fatores e eu sei quanto eles impactam no tempo total, é você pensar nas ações que você pode fazer para melhorar o desempenho desses fatores X. Então, note que esse foi o primeiro momento no ciclo DMAIC que a gente está discutindo potenciais ações de melhoria. Até então, recapitulando, eu defini o meu problema na fase de definir, eu medi o desempenho do meu grande Y, eu identifiquei fatores potenciais, eu medi esses fatores. Na fase analisar, eu comprovei estatisticamente quais são os fatores e como eles afetam o tempo de entrega. Só agora, na fase melhorar, é que eu vou pensar em que ações que eu posso tomar para melhorar a performance dos meus fatores X e, desta maneira, alcançar uma melhor performance no meu resultado final, ou grande Y. Então, diferente das outras metodologias, onde provavelmente, se você já tem um problema, você sai atrás de ações de melhoria, o DMAIC fala que se você tem um problema, confirme esse problema, analise os fatores ou as causas desse problema, para só depois pensar em possíveis ações de melhoria. Também é uma atividade desta fase o planejamento e a execução das atividades ou das ações de melhoria que foram identificadas. Como resultados ou como entregas dessa fase, eu tenho meu plano ou planos de implementação das melhorias e, posteriormente, eu tenho as melhorias efetivamente implantadas. Vamos olhar isso no nosso exemplo da pizzaria. Lembra que eu comentei para vocês que na fase anterior a gente encontrou a fórmula que explica como cada um dos fatores afeta o tempo de entrega? Obviamente que eu quero reduzir, por exemplo, o fator 1, que é o tempo de transferência. Se eu consigo transferir esse pedido da recepção para a cozinha, eu vou contribuir para um menor tempo total de entrega. Da mesma maneira, o fator sobre a disponibilidade dos ingredientes, se eu tenho, vamos imaginar, 100% de disponibilidade dos ingredientes, com isso eu estou reduzindo também o tempo total de entrega. E o terceiro fator, se a pessoa conhece a região onde ela vai fazer a entrega, eu também reduzo o tempo total. Então, que ações eu poderia tomar para melhorar o desempenho de cada um desses fatores? Para o fator 1, eu poderia automatizar essa transferência. Então, à medida que o pedido é confirmado, esse pedido já apareceria numa tela, numa TV, lá na cozinha, até mesmo numa prioridade ou numa fila, e com isso eu não perco tempo passando esse pedido da cozinha, da recepção para a cozinha. O tempo é zero, porque está automatizado. Com isso eu já ganho tempo total de entrega. Uma segunda ação seria, eu vou colocar algum mecanismo no ar para garantir que, se algum ingrediente está quase se tornando indisponível, eu já reponho esse estoque, esses ingredientes, e com isso eu não vou perder tempo indo buscar algum ingrediente na cozinha, ou no estoque, ou no depósito, e assim por diante. E uma terceira ação, para o último dos fatores aqui, seria, por que não instalar um GPS na moto ou no carro daquele entregador, e daí eu não sou mais dependente do conhecimento da pessoa, porque o GPS vai encontrar a melhor rota, a rota mais curta, independente se a pessoa, se o entregador conhece ou não a região. Então,
Em resumo, nesta fase de melhorar, eu vou tomar as ações que claramente vão melhorar o desempenho dos xizinhos e, sendo assim, melhorar o desempenho do meu grande Y. No nosso exemplo, o tempo total de entrega, ou lead time. Por fim, o DMAIC passa para a última das fases, que é o controlar. Então, lembra aqueles xizinhos que foram comprovados e agora melhorados? Eu vou colocá-los sobre controle estatístico de processos. Eu quero garantir que eu tenha sempre aquela disponibilidade de ingredientes, ou eu quero que o tempo de transferência entre o pedido da cozinha, da recepção para a cozinha, seja de fato zero ou muito próximo a zero. Então, as principais atividades dessa fase são: eu vou monitorar o desempenho tanto dos meus xizinhos como, por consequência, do meu Y, e se em algum momento eu tiver alguma coisa fora de controle, eu tomo ações para que as coisas voltem para dentro do controle. Então, se de novo, um exemplo, já passando para o nosso caso da pizzaria. Vamos pegar o fator que é a disponibilidade dos ingredientes. Se eu tenho, em um determinado ponto, a disponibilidade dos ingredientes caiu para um nível mais baixo, fora das expectativas, eu tomo uma ação para voltar para um patamar esperado, e ao fazer isso, eu não tenho um impacto significativo no tempo total de entrega. Se vocês conseguiram compreender, o que eu estou falando é, por mais que algum desses pontos, no lado direito, extrapolem os limites em verde, que são os limites de controle, eu tomo uma ação para que esses pontos voltem para dentro dos limites, e desta maneira o meu Y, o meu tempo total de entrega, não é afetado significativamente. Ou ainda, se ele é afetado, como eu estou numa faixa de desempenho muito estreita e muito mais, eu diria, longe das faixas vermelhas, na figura na direita, eu ainda assim não extrapolo os limites em vermelho, que são os limites de especificação impostos aí pelo cliente, de 25 a 35 minutos. Ou seja, ainda que eu fiz alguma coisa e essa pizza agora foi entregue em 31 minutos ainda está ok, porque o cliente espera de 25 a 35 minutos. Então, essa é a fase de controlar, que pode, inclusive, se estender por até um ano após o término do projeto de Mike. Bom, visto esse caso de estudo, eu preciso agora só voltar para explicar para vocês o que é o Six Sigma como um todo. Então, o Six Sigma, como vimos, ele é uma metodologia para melhoria de processos. Ele foi desenvolvido por pessoas na Motorola nos anos 80. Entretanto, ele foi popularizado pela GE, sobretudo nos anos 90, onde Jack Welch, que era o CEO da General Electric na época, encabeçou aí a iniciativa Six Sigma na GE e mudou todos os resultados da empresa, praticamente. Quais são as principais características, né, de um programa, ou mais especificamente dos projetos Six Sigma em uma organização? Eles endereçam, então, um problema ou oportunidade que é estratégica para o negócio daquela organização, é o core business. Também ele deve ser algo, né, o projeto Six Sigma deve ser algo que impacta positivamente os clientes desta organização.
Você normalmente vai executar um projeto Six Sigma dentro, obviamente, de um programa Six Sigma na sua empresa, quando você não conhece a causa dos problemas. Até porque, se você conhece a causa, você iria para uma abordagem mais simples, um Kaizen, ou um PDCA, ao invés de fazer um projeto que vai levar ali 4 a 6 meses, como é o DMAIC. Uma outra característica é que o Six Sigma envolve análises estatísticas e tomada de decisão baseada em dados. E também, como foi explicado, ele pode ser combinado com outras iniciativas ou outras técnicas, como o Lean. Nas figuras na direita, a gente tem exemplos de níveis diferentes Sigma. Por exemplo, se a minha empresa tem um nível Sigma 3, significa que o meu processo opera quase que nos limites de especificação do cliente. Então, seria na nossa pizzaria, o cliente espera de 25 a 35 minutos e eu, pizzaria, estou operando exatamente assim, de 25 a 35 minutos. Qualquer deslize, eu estou fora da especificação. Esse é um processo 3 Sigma. O Sigma vem da letra grega desvio padrão, Sigma, que representa o desvio padrão. Então, o meu processo ele tem uma variação onde 3 desvio padrão da média eu já encosto ou atinjo a especificação do meu cliente. O que é ser um processo nível 6 Sigma? Na figura mais à direita, é aquele processo onde eu tenho 6 desvio padrão de cada lado da média até a especificação do cliente. Então, na nossa pizzaria, eu estou entregando pizza, no nosso exemplo ali, bem próximo, sem muita variação, e eu tenho uma folga de 6 desvio padrão até a especificação do cliente, lembram? 25 a 35 minutos. O que isso significa na prática? Por exemplo, na tabela abaixo, se eu tenho um nível Sigma 3, significa que a cada 1 milhão de oportunidades, eu tenho 66.800 defeitos. Vamos imaginar, se a minha pizzaria entregasse 1 milhão de pizzas, se eu tenho um desempenho Sigma 3, eu estaria com 66 mil pizzas fora daqueles limites de 25 a 35 minutos. Já num processo de nível Sigma 6, onde eu tenho 6 desvio padrão de folga entre a minha média atual do processo e a expectativa do cliente, a cada 1 milhão de pizzas, eu estaria entregando aí em torno de 3 ou 4 pizzas fora dessa especificação. No nosso exemplo, mais de 35 minutos ou até menos de 25 minutos. Obviamente que isso não é crítico em uma pizzaria, né? Ninguém vai morrer se receber uma pizza com mais tempo. Mas, se a gente pensar em outras indústrias, como a medicina, aviação, quem sabe até o nível Sigma 6 não é suficiente. Imaginar que a cada 1 milhão de voos, você tem aí 3 ou 4 voos que caem. É muito, muito mesmo. Então, em algumas indústrias, até esse nível Sigma esperado e praticado tem que ser maior, tem que ser um nível Sigma 7, 8, que é quase a perfeição. Okay? Então, o nível Sigma é um cálculo que é feito em relação às expectativas impostas ou especificações impostas pelo cliente. Se da noite para o dia o cliente muda essa especificação, o teu processo, ainda que ele não tenha sofrido nenhuma alteração,
ele muda de nível Sigma, porque eu estou comparando o meu desempenho atual contra a especificação que o meu cliente me impõe. Bom, indo adiante aqui, alguns critérios para que você selecione quais serão os projetos Six Sigma na tua organização. Vamos imaginar que você tem um programa Six Sigma ou Lean Six Sigma e agora você quer executar alguns projetos, né? Quais são os critérios para selecionar esses projetos? Primeira pergunta que você tem que fazer é se aquele projeto candidato é algo estratégico para a empresa. Tem que dizer respeito ao core business, ao negócio principal, à operação da empresa. Provavelmente você não faria um projeto Six Sigma, por exemplo, para reduzir o valor que você tem de conta telefônica em uma empresa que não é a principal operação da empresa, comunicação ou telecomunicações. Um segundo pergunta poderia ser: o cliente será positivamente impactado pelos resultados deste projeto Six Sigma? Se a resposta é sim, eu diria ele é um bom candidato. Próxima pergunta: você conhece as causas do problema que você visa endereçar? Se a resposta é sim, eu diria que não é um bom candidato, porque, como eu falei anteriormente, você pode usar uma abordagem mais simples aí, porque você já conhece as causas. Enquanto num projeto Six Sigma, você não conhece as causas e vai medir e comprovar estatisticamente as causas ou fatores. Um outro questionamento é: qual é o retorno financeiro esperado? Então, existe algum padrão aí da indústria que busca que um projeto Six Sigma deveria trazer um retorno financeiro de mais de $100 mil, por exemplo. E um outro questionamento é se dentro de um prazo aí médio de 5 a 6 meses você consegue concluir esse projeto Six Sigma com sucesso. Se a resposta é não, tende a levar mais tempo, então, quem sabe seria interessante você reduzir o escopo do teu projeto para que, de fato, você tenha algum resultado em até 6 meses. Por fim, eu queria falar um pouquinho de quais são os papéis e também quais são as certificações que vocês podem buscar. Então, num projeto Six Sigma, a gente tem aí pelo menos 4 papéis. Um deles é o champion, ou é o patrocinador, é provavelmente quem está pagando a conta aí, né, do teu projeto Six Sigma. Para quem interessa que esse projeto dê resultado ou que atinja os objetivos, né? Ele é o patrocinador, é para ele que você vai reportar o andamento, os riscos e, obviamente, os resultados de cada uma das fases do projeto. Próximo papel é o Process Owner, que é o dono do processo, provavelmente o cliente para quem, no sentido de quem é o dono do processo que você está endereçando, ou que você está atacando ao fazer o projeto Six Sigma, né? Ele é uma espécie de cliente ou principal interessado aí nos resultados diretos. Próximo papel é o líder, normalmente é um belt, lembrando que o belt significa, né, das artes marciais, faixa preta, faixa verde, são os graus de senioridade aí dos profissionais que lideram o projeto Six Sigma. E também vai ter, obviamente, a equipe de projeto, que vão ser especialistas no processo que você está endereçando, conhecedores dos problemas ou dos fatores. Existirão pessoas que serão parte dessa equipe, ainda que temporária, para a execução desse projeto Six Sigma. Em termos das certificações, começando das mais simples, a primeira delas seria um Yellow Belt, que em torno de
8 horas, em alguns casos até mais, de treinamento formal para entender o que é o Seis Sigma de uma maneira bem simplificada. Depois, um segundo momento, você buscaria uma certificação ou, no mínimo, uma formação de Green Belt, que normalmente é uma pessoa que recebeu ali uma semana ou até mais de treinamento formal na metodologia e é capaz de conduzir projetos de mic simples. A próxima etapa é o Black Belt, provavelmente alguém que recebeu pelo menos 4 semanas de treinamento formal na metodologia e é capaz de conduzir projetos com sucesso de alta complexidade. E, por fim, temos o Master Black Belt, que, como o nome diz, é alguém que está lá para auxiliar os Black Belts na condução dos projetos complexos, formar novos profissionais e provavelmente é o responsável pelo programa Seis Sigma naquela determinada organização. Por fim, eu quero falar que, diferente de outros frameworks, não existe uma única instituição que gerencia ou publica sobre o Seis Sigma. Ela é uma espécie de comunidade aberta, né? Iniciou-se na Motorola, depois foi popularizado pela GE, mas não existe uma única instituição que fala, Six Sigma é isso, ou ser um Black Belt é isso. O que existe é um certo senso comum, dizendo quais são as técnicas e ferramentas que eu uso em cada uma das fases do DMAIC, quais são as expectativas em termos de resultado para cada uma dessas fases, o que é esperado de um Black Belt, o que é esperado de um Yellow Belt. Enfim, há um senso comum, ainda que existam várias organizações ministrando treinamentos, promovendo certificações aí em relação ao Six Sigma. Okay? Espero que tenha ajudado e fico à disposição para esclarecer dúvidas aí sobre o Seis Sigma ou o Lean Seis Sigma. Muito obrigado.